Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Curá FM, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Vamos lá falar de estaduais pelo Brasil, no maior estadual do campeonato do futebol brasileiro. Corinthians e Red Bull Bragantino confirmaram favoritismo e derrotaram, respectivamente, São Caetano e Santo André na tarde de ontem, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. De quebra, lideram os seus grupos, né? Com um gol de Bruno Mendes, o uruguaio Bruno Mendes. De cabeça, o Corinthians venceu o São Caetano no Anacleto Campanella e subiu para a liderança do Grupo A com 8 pontos, deixando o time do ABC na lanterna do D com apenas 1 ponto. No estádio Nabi Abichedid, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino bateu o Santo André por 2-1, com gols de Claudinho e Ítalo. Fernandinho descontou e assumiu, assim, a primeira colocação do Grupo C da classificação geral com 8 pontos. A equipe do ABC é o vice-líder, apesar da derrota do A com 5, né? Mais cedo, o Palmeiras venceu a Ferroviária no Allianz Parque com um time recheado de jovens jogadores. Os gols de Danilo e Rafael Papagaio colocaram o time de Palestra Itália em segundo do Grupo C com 7. A equipe de Araraquara está na segunda colocação do B com 7, mesma pontuação do líder São Paulo. A equipe de Limeira é a terceira do A com 3 pontos. De manhã, o Mirassol se isolou na ponta do Grupo D com 8 pontos, 3 na frente do Guarani, ao bater a Inter por 1-0 com gol de Rafinha no estádio Manhão, né? E os resultados então do Campeonato Paulista dessa quarta rodada: Guarani e São Bento 0-0, Novo Horizontino 2, São Paulo 1, Botafogo 0, Ponte Preta 1, Santos 2, Ituano 1, Mirassol 1, Inter de Limeira 0, Palmeiras 2, Ferroviária 0, Bragantino 2, Santo André 1, São Caetano 0, Corinthians 1. Essa foi a rodada aí, né, do Campeonato Paulista nessa sua quarta rodada, né? E nós temos a seguinte situação nos grupos então. Corinthians lidera o Grupo A, 8 pontos, seguido pelo Santo André 5, o Botafogo é o quarto, a Inter de Limeira é a terceira colocada e o Botafogo é o quarto colocado com 1 ponto. A Inter tem 3 e o Botafogo 1. No Grupo B, o São Paulo lidera com 7 pontos, seguido da Ferroviária também 7 pontos, a Ponte Preta é a terceira com 4 e o São Bento o quarto com 1 ponto. No Grupo C, o líder é o Bragantino com 8 pontos, seguido pelo Palmeiras 7 pontos e Ituano também 7 pontos. O quarto, o Novo Horizontino com 5 pontos. No Grupo D, Mirassol tem 8 pontos, o segundo é o Guarani com 5, terceiro Santos com 5, quarto São Caetano com 1. A classificação geral tem o Bragantino na ponta com 8 pontos, o Corinthians é o segundo 8 pontos, terceiro Mirassol também 8 pontos, sétimo São Paulo, quarto São Paulo 7 pontos, quinto Palmeiras 7 pontos, sexto Ferroviária 7 pontos, sétimo Ituano 7 pontos, quinto o Santo André com 5 pontos, nono Novo Horizontino 5 pontos, décimo Guarani 5 pontos, décimo primeiro Santos 5 pontos, décimo segundo Ponte Preta 4 pontos, 13º Inter de Limeira 3 pontos, 14º São Bento 1 ponto, 15º São Caetano 1 ponto e 16º Botafogo de Ribeirão Preto 1 ponto também. Essa é a situação de momento do Campeonato Paulista. Aqui pelo Mato Grosso do Sul, com 3 jogos, 3 vitórias, liderança do Grupo A, melhor campanha desse início do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Dourados Atlético Clube deixou mais um adversário e favorito para trás ontem, né, pela terceira rodada. No estádio Douradão, o Dourados Atlético Clube recebeu o Operário e venceu por 2-1 com gols de Adriano Luiz e Rosseto, com Cadu Padilha descontando, né? Na outra partida deste Grupo A, no sábado, o Aquidauanense venceu o Novo por 1-0 e o Águia Negra folgou na rodada. Com os resultados, o Dourados segue na liderança com 9 pontos, seguido pelo Aquidauanense com 4, o Águia Negra com 2, Novo tem 1 e o Operário ainda não pontuou, né? Praticamente, está começando agora o Operário no campeonato, né? Falando da partida, né? Apesar de se fazer sua primeira partida no ano, o Operário deixou a temida falta de ritmo para trás e começou melhor que o Dourados, ocupando espaços e sufocando o adversário na saída de bola. Poderia ter aberto o placar aos 5 minutos com Jonatas Obina, mas o Dourados depois conseguiu se recuperar, né? E o Adriano Luiz acabou fazendo 1-0, depois fez 2-0 e, né, ficou nessa situação. No outro jogo da rodada, o Costa Rica derrotou a Serque por 3-0 com gols de Joãozinho, Pedro e Alemão. Com isso, se isolou na liderança
com 7 pontos, deixando o seu adversário em quarto com 1. Então o Dourados lidera o grupo A e o grupo B é liderado pelo Costa Rica. A Aquidauanense ganhou, aliás, no sábado, né, por 1-0 do Novo. E aí ontem nós tivemos Costa Rica 3, Chapadão 0, Dourados 2, Operário 1. Três Lagoas e União ABC jogam na quarta-feira para completar a terceira rodada, jogo lá no estádio Madrugadão, em Três Lagoas. No Campeonato Gaúcho, em jogo que marcou o retorno de Paulo Guerreiro após 210 dias longe do gramado, o Internacional derrotou o Ipiranga por 4-2 na noite de ontem no estádio Beira-Rio pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. De quebra, acabou entrando no G4. Com o resultado, o Inter subiu para a terceira colocação e tirou o arquirrival Grêmio do G4. O time colorado tem 7 pontos contra 9 do São Luís e 7 do Ipiranga e Caxias. O São Luís assumiu a ponta ao derrotar o Novo Hamburgo por 2-0 também na noite de ontem. Já o São José deixou a zona de rebaixamento ao derrotar o Aimoré por 1-0. Então, resultados, deixa eu ver aqui, pegar os resultados do Campeonato Gaúcho, a rodada, né, deste final de semana do Campeonato Gaúcho, para que você possa ter uma ideia de como é que foram os jogos lá, né? O São Luís, que está na ponta lá no Campeonato Gaúcho. E amanhã, né, nós vamos fazer um apanhado de como está ou como estão os campeonatos estaduais, quem lidera, né? Quem está na ponta, quem que está lutando já nesse início de campeonato aí contra o rebaixamento, né? Então, resultados da quarta rodada: Juventude 2, Pelotas 3, Brasil de Pelotas e Caxias 0-0, Esportivo 0, Grêmio 2, São Luís 2, Novo Hamburgo 0, Internacional 4, Ipiranga 2 e Aimoré 0, São José 1. No Campeonato Carioca nós tivemos clássico, né? Na estreia do técnico Roger Machado, o time profissional do Fluminense sofreu, mas superou os jovens do Flamengo ao vencer por 1-0 no Maracanã, no primeiro clássico deste Campeonato Carioca. O triunfo reergueu o time tricolor na Taça Guanabara, no primeiro turno do Campeonato do Rio de Janeiro. Se o Flu faturou a sua primeira vitória na competição, o Fla conheceu a primeira derrota. Agora com 4 pontos, o tricolor subiu para o 8º lugar, após 2 reveses consecutivos. O rival perdeu a liderança e caiu para o 3º posto com 6 pontos. Vinha de 2 triunfos e aproveitamento de 100% até então, né? O primeiro clássico estadual deste ano era um confronto entre a Juventude e a inexperiência do Flamengo contra os titulares do Fluminense. Mas o primeiro tempo mais parecia uma inversão de papéis, né? Perdidos, desorganizados em campo. O Fluminense praticamente não atacou nos primeiros 45 minutos e ainda levou sustos na defesa. Foram 4 boas chances do Flamengo, somente no segundo tempo que o Fluminense acordou, né, e acabou vencendo o jovem time do Flamengo por 1-0 nesse primeiro Fla-Flu aí da temporada, né? Então, aí um resumo do que foi os campeonatos. Amanhã vamos trazer a classificação, né, desses campeonatos, os principais campeonatos regionais que nós sempre acompanhamos aqui pelo Ponta Porã Informa. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.